Estamos no ar, linha de passe, chegando, Gustavo Zupac, Jean Oddi, Vitor Birner, Pedro Ivo. É esse o nosso time para essa noite. Linha de passe é a nossa hashtag para você participar. 1h30 de programa com as entrevistas dos dois técnicos, do Renato Portaluppi e do Jorge Sampaoli, ao vivo, diretamente lá da Arena do Grêmio, onde o Flamengo triunfou, fez 2-0, perdeu um pênalti, o Grêmio perdeu no segundo tempo, o Kahneman expulso. Assuntos não faltarão para essa partida de ida, que encaminha a classificação rubro-negra. Estou errado, Vitor Birner? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Jean, Zupac, Pedro Ivo, aos fãs das fãs do esporte. Encaminha consideravelmente, né? Se eu fosse usar um dos clichês antigos que se usavam no futebol, eu falaria que está com um pé e 4 dedos do outro. Um dos pés e 4 dedos do outro na final. Precisa de um milagre, um milagre não, uma coisa muito, mas muito atípica, que seria uma atuação muito ruim do Flamengo, imaginando que o Flamengo, se o Grêmio jogar aberto, tende a fazer gols no Rio de Janeiro. Repare que eu usei o plural, né? E o Grêmio precisaria ter um aproveitamento muito grande, ou seja, no futebol não é impossível, mas o resultado é um resultado enorme de uma atuação muito boa do Flamengo. Um jogo de grande imposição. O placar foi mais magro do que o volume de jogo e de chances claras criadas pelo Flamengo. Acho que se o Flamengo tivesse feito 3-0 seria normal, perdeu um pênalti. Se tivesse feito 4 também teria sido normal. Uma atuação ruim do Soares, depois da polêmica semana de vai ou vem, que obviamente a polêmica não está encerrada, mas uma atuação ruim do Soares, uma atuação do Grêmio ruim coletivamente. Uma atuação do Flamengo que é tão bom tecnicamente, eu vou falar mais disso ao longo do linha, que não precisou nem fazer um grande jogo do ponto de vista coletivo para conseguir essa vitória enorme todo fora de casa na semifinal da Copa do Brasil. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Eu confesso, achei que foi uma partidaça do Flamengo hoje. Hoje eu achei que foi um jogo de imposição completa, né? Um primeiro tempo muito bom e muito bom também porque a gente está falando de um jogo contra o Grêmio, fora de casa, um Grêmio que gosta de ter a bola, que em geral consegue ter a bola, que consegue criar muito, e o Grêmio não conseguiu criar praticamente nada, né? As 2 chances que o Grêmio cria na primeira etapa nascem ali de falhas individuais do Matheus Cunha e depois do Fabrício Bruno na defesa, mas tirando isso, foi o Flamengo quem dominou as ações, teve 66% de posse de bola no primeiro tempo, várias chances, inclusive essa desperdiçada pelo Gabigol. Então, assim, a gente até falou, né, depois daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que o placar tinha sido até generoso demais para o Flamengo diante do que o Atlético Paranaense tinha jogado. Hoje foi o contrário, assim, acho que hoje o Flamengo, desde o princípio, com muita confiança, se impôs na partida, foi muito superior e mereceu demais o resultado, e estou com o Birner. Traduzindo para os padrões, né, a coisa do pé, um pé e 4 dedos... O Calçade que inventou essa Sim, coisa. Né? Isso. Era grande professor porque Calçade. faz muito tempo, né? Exatamente. Exato. Mas isso, se a gente traduzir, um pé e 4 dedos, 90%. Certo? Boa. Olha lá, estatisticamente 90% de chance de ir para a decisão. Eu tava esperando acho aquela que é mais ou menos contundência isso, que o Jean gosta. Já tá lá, o negócio assim. Eu borracho. Não, isso é o professor Calçade. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Um abraço a você, Zupa, Jean, o Birner, fã de esporte que está com a gente. Eu tô com o Jean, vou no caminho do Jean. O Jean falou em partidaça, uma partida quase irretocável, talvez não fosse um problema outro que o Flamengo teve para mim de saída de bola, quando o Grêmio em algum momento tentou pressionar para sufocar, para controlar ali. O Flamengo teve um problema outro de saída de bola no primeiro tempo, até aquela escapada ali. Escapada não, um erro da saída de bola do Flamengo, aquela finalização do Soares que vai por cima. E também o pênalti do Gabriel, até porque eu acho que o Gabriel é o tipo do cara que você espera dele que não perca pênalti num jogo desse tamanho, numa situação daquela. E cobrou mal, né? Já poderia abrir uma vantagem ali no primeiro tempo. Acho que o Flamengo tinha uma ideia muito clara. Quando você olha para o Flamengo com bola no primeiro tempo, era um Flamengo que quase não ocupava ali a região de meia-lua e de área do Grêmio. Então a ideia do Sampaoli era muito clara, dos jogadores bem blocados, aproximados, perto ali do círculo central, uma faixa ali, um espaço bem pequeno de campo, porque o Renato já tinha feito um negócio lá atrás, no jogo do Grêmio, contra o Flamengo do Maracanã, que são os encaixes homem a homem ali, individuais, marcação cabeça a cabeça ali, como queiram chamar,
2 jogadores do Grêmio. Hoje ele repete, São Paulo traz todo mundo para fora da zona de composição. A linha de defesa do Grêmio vai saindo. Em algum momento a bola vai escapar. Quando o Wesley rouba a sua bola, que ele já rouba ali um pouco de velocidade, que ele procura o Bruno, quando já procura o Gabriel, todos os encaixes ali estão mal feitos. Não ocorrem. O desencaixe na marcação. O Flamengo vem arrastando muito a defesa do Grêmio. Acho que é muito inteligente do ponto de vista do primeiro tempo. Poderia ter feito 2, acaba fazendo o segundo na etapa final. Então, tem para mim algo muito importante, que é um selo, um dedo de Sampaoli, que, olha lá, queriam já questionar e debatiam se prestava ou não prestava no fim de semana por conta de um... Teve isso, né? Opa, sempre tem, né? Não é possível. Não ganha para você ver. Então, pega a semana que vem o Olímpia e não goleia no primeiro jogo para ver se não vão debater. Então, tem um dedo de Sampaoli, tem muito de qualidade, porque eu acho que o torcedor do Flamengo, no jogo de bata-bata, quando ele vê uma construção com Bruno e Gabriel, não adianta. Tem uma questão ali de memória, de entusiasmar, de empolgar. Você olha para a outra semifinal, a coisa está muito pareada. Você olha para a semifinal de cá, eu acho que está bem encaminhada. Tudo isso completa um cenário de uma noite muito positiva para o Flamengo. O jogo era fora. Não é fácil ganhar desse Grêmio que quer ter a bola, que quer controlar. Você deixa ele desconfortável, arrasta a marcação dele, tem a criação com o Bruno e com o Gabriel. O Flamengo demorou até para se achar, eu acho que, principalmente com o Arrascaeta e Everton na primeira etapa. Mas depois que sai o primeiro gol, fica bem confortável. E poderia ter feito mais. Foram 14 ou 15 finalizações, 14. Se eu não me engano. O Flamengo jogou até para fazer mais dentro de uma arena do Grêmio, contra um Grêmio que não vive exatamente um mau momento. Saberia, tem condição de fazer mais. E acho que vale o debate do quão impactante foi essa novela do Soares. Para um desempenho, para um encaixe de time, não nada muito assertivo, mas um debate do que foi. Vários debates, várias novelas, vários capítulos estarão aqui no Linha de Passe. Certo, protagonista Gustavo Zupac? Certo, Paulo. Um abraço. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Para não ser repetitivo em cima do que os colegas falaram, e eu concordo com quase tudo do que foi dito, eu acho que tem alguns pontos legais para a gente observar. Como o Flamengo conseguiu se adaptar muito bem e conseguiu tirar proveito do próprio desenho do time do Grêmio, né? O Renato conservando a sua ideia com 3 zagueiros, o Grêmio marcando com linha de 5, consequentemente, o meio-campo ficou um pouco menos povoado. E a gente começou a ver o Flamengo no primeiro tempo, principalmente, quando o Felipe Luiz se juntava aos homens de meio-campo com superioridade, né? Então o jogo passava muito por ali. E aí o Grêmio, que até começou o jogo tentando ter um pouco mais de posse de bola, isso durou 10, 15 minutos. Quando o Flamengo toma conta do roteiro, controla o jogo e começa a ter esse meio-campo numericamente superior, o Grêmio passou a se defender mais. E qual seria a estratégia? A hora que recuperar, tentar o contra-ataque, mas não tinha o contra-ataque. E aí o Renato, durante o primeiro tempo, tenta sair desse nó, desatar esse nó, tirando o Vini e colocando o Ferreirinha para tentar colocar mais gente no setor e tentar fazer o Grêmio reagir. No começo do segundo tempo, o Grêmio até reage, o Grêmio equilibra um pouco mais o jogo no começo do segundo tempo. Mas aí vem o lance que, para mim, determina a largura do placar, que é a irresponsabilidade do Kahneman. Do capitão do time. Capitão do time, que havia tomado um cartão amarelo no lance em que o Gabriel foi até malandro, porque o Kahneman chega no Gabriel, mas o Gabriel cai e dá uma valorizada, o Kahneman encosta e o Gabriel cai sentindo muito o rosto, e o Kahneman recebe o cartão amarelo pela imprudência, e pouco tempo depois... Foi sem bola, né, Gustavo? Não tinha passado a jogada. Exato. Agora, o segundo cartão que o Kahneman toma, ele sendo capitão, o Grêmio perdendo o jogo, ele com o cartão amarelo e o lance quase no meio campo, ele dá quase que uma voadora ali na canela do Everton Ribeiro. Você não tem dúvida que aquilo é para cartão, né? Não, indiscutível. Você sabe que você vai ser expulso. E a partir dali, a partir dali, o que o Grêmio tentou reagir a partir do 10 contra 11 foi um Grêmio desorganizado e que deixou muito espaço para o Flamengo. Fez 2, poderia ter feito 3, poderia ter, assim, bem, literalmente não, mas poderia ter resolvido de fato a parada, né? Então o Flamengo fez um grande jogo, um jogo convincente, uma resposta, assim, um jogo convincente pelo que representava esse jogo e pela imagem ruim deixada contra o América, né? O Flamengo deu uma boa resposta contra o América e o Kahneman ajudou a enterrar as possibilidades do Grêmio dentro de casa. Falando Jorge Sampaoli ao vivo no Linha de Passe, entrevista coletiva do técnico do Mengão. De gente que gana mucho duelo y que defiende muy bien. Entonces, salió bien porque el ocupamiento de espacio fue en tiempo justo y eso generó incomodidad a aquella igualdad numérica que propone Grêmio. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você falasse da composição dessa equipe do meio-campo, com as 2 ausências importantes, a do Pulgar e do Gerson, você recompôs com o Thiago Maia e também com o Vitor Hugo.
a importância desses atletas para também você conseguir o resultado positivo, tanto do ponto de vista defensivo, quanto também do ponto de vista ofensivo. O Thiago Maia, inclusive, que fez o segundo gol. Sí, sí, sí. Fue un juego de mucho equilibrio de juego, más allá de la ausencia de David, de Eric, de Gerson, que son jugadores importantes para nosotros, la conectividad que tuvo colectivamente Otimi desde el juego generó que Otimi tuviese 6 alturas, entonces había pospérdida, había recuperación inmediata, muchas cosas sucedieron. Cuando en el último juego con América había solamente 2 alturas, yo falé. Entonces era correr para acá y correr para acá. Un juego que Flamengo no sabe jugar para mí de esa forma. Y acomodamos un poco y resultó bien. Pero ya tenemos que pensar no mañana, que tenemos un juego sábado, y tratar de que Otimi se recupere y que juegue e que tenha esta particularidade, que ganhe ou perda jogo, pero jogando desta forma. Boa noite, São Paulo. Sidão Marinho, da Litoral News. Muito se fala que esse elenco atual do Flamengo é um time copeiro. Ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores no ano passado. Desde que você chegou, você ainda não perdeu nenhum jogo de Copa, seja Libertadores ou Copa do Brasil. Tem jogo que o Flamengo faz parecer até que é fácil. Como você vê esse time nas Copas? Qual é a magia que existe? Te pergunto, você considera esse elenco um elenco copeiro? Sí. Eu penso que estos jogadores saben jogar este tipo de jogo. Então, se ligan mais, a proposta é maior. Então, considero que não é por mim, sino por eles que tienen esa capacidad, porque han jugado muchas finales. Mas este año no fue bien, mas espero que agora tengamos a possibilidade de jogar alguma este ano. São Paulo, Gustavo Henrique aqui à sua direita. Quando você chegou ao Flamengo, o torcedor rubro-negro não tinha nem tanta esperança de conquistas. O time estava muito mal, o Vitor Pereira não tinha conseguido dar uma liga, um encaixe. Você chegou, foi fazendo seu trabalho e hoje a verdade é que o Flamengo está 100 minutos de uma final de Copa do Brasil, respeitando evidentemente o Grêmio, e também muito bem posicionado na Libertadores da América e na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E ainda assim, volta e meia a gente escuta opiniões tendenciosas, comentários desrespeitosos ao seu trabalho. Como você lidar com essas críticas em meio a um desempenho que o Flamengo vem alcançando, que é um desempenho já bem satisfatório, principalmente em termos de chegada de competições? Ay, sinceramente, yo tengo tantos años en esto que sinceramente no escuto prácticamente. Sigo trabajo, doy lo mejor que tengo para este club y intento siempre que Otimi alcance el protagonismo de hoy. A veces se puede, a veces no, mas sinceramente solamente soy un trabajador de esta profesión. No me halagan mucho los halagos y tampoco me entristecen mucho las críticas. Esta profesión es así, hay que asumirla y solamente trabajar. Tudo bem, São Paulo? Boa noite. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba, Porto Alegre. O Suárez, ele é o principal jogador do Grêmio. Esteve até numa polêmica recente envolvida que poderia até se transferir para o Inter Miami dos Estados Unidos. Como é que foi o seu plano montado com a sua comissão técnica para tirar a potencialidade desse jogador na partida de hoje? Obrigado. Hay jugadores que jerarquizan mucho la liga brasileña hoy. Suárez es uno, es un jugador que en la última década debe ser el mejor número 9 del mundo. Entonces había que tener mucho cuidado a sus movimientos, a sus separaciones, a su tiempo de definición. Había que estar cerca de él, mas Otimi hizo un trabajo defensivo muy bom, sabiendo que tenía enfrente un jugador que en cualquier momento gana un juego por sí solo. São Paulo, tudo bem? Boa noite. Pedro Oliveira, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Quão importante foi para você a expulsão do Kahneman? Porque dá para perceber que o senhor coloca o Flamengo mais para frente, até depois da expulsão do Kahneman. O Grêmio fica com um a menos, tira um meio-campista para entrar outro zagueiro.
Como é que você viu a expulsão do Kahneman e como é que mudou a sua percepção do jogo e também pode mudar para o jogo da volta sem o zagueiro do Grêmio? No, Kahneman es un jugador muy valiente, es una bandera de este club, mas nos intentamos hacer una diferencia mayor con el hombre de mais. Tuvimos mucha chance para eso y mucha aproximación. Lamentablemente no conseguimos a diferencia. Pero bueno, seguramente el juego de vuelta será difícil, o más difícil que el de hoy. Boa noite, São Paulo. Canal do Farid, Guilherme Ness, aqui de Porto Alegre. A expulsão do Kahneman ajudou muito a equipe do Flamengo, tanto que o Flamengo conseguiu depois fazer o segundo gol. Mas a entrada do Pedro e também do Everton Cebolinha mostrou que tu queria, como treinador do Flamengo, explorar esse jogador a mais e tentar até mesmo conseguir com um placar maior daqui de Porto Alegre. Tu sai satisfeito com esse 2-0 ou tu acha que o Flamengo poderia ter conseguido fazer o terceiro ou até mesmo o quarto e ter liquidado praticamente com o Grêmio aqui na semifinal? Sí, esa era la idea. Tratar de poner gente de ataque fresca para marcar diferencia mayor de la que teníamos. Estuvo perto de eso, mas no aconteció y bueno, seguir pensando que el juego de vuelta, más allá de la diferencia, el Grêmio tiene un muy buen equipo y será complicado. Professor, última pergunta aqui atrás. Boa noite, Sampaoli, Letícia de Almeida, Flazoeiro TV. Eu queria perguntar a você, né? Falamos de coisas boas aqui, dos gols e da vitória na partida de hoje, mas tem uma notícia um pouco ruim aí, que é a ausência do Wesley na próxima partida, já que ele estava pendurado e agora tomou o segundo cartão amarelo, portanto, não está no jogo da volta. Você utilizou pouco o Varela desde que chegou, né? Pouco tempo dele em campo. O Mateuzinho também ainda não está à disposição, pelo menos ainda não foi relacionado para estar jogando. Eu queria saber de você o quanto faz falta o Wesley no seu estilo de jogo, pensando na partida da volta em que ele será ausência. Cuando yo llegué, Wesley fue titular, jugó el 95% de los minutos de que jugó Timmy, un joven que ha tenido una gran progresión en su juego, mas hoy entró Varela y Mateuzinho se está recuperando y falta bastante tiempo para el segundo juego de Copa do Brasil. Seguramente es un jugador que ha tenido mucha consolidación por la cantidad de juegos que tuvo, que le teve, mas ahora hay que pensar en otro jugador para ese partido. Muito obrigado a todos, obrigado, professor. Obrigado a todos. Pois é, falando então, Jorge Sampaoli, um tema interessante até para a gente trazer aqui para o Linha de Passe, com o carimbo do técnico do Flamengo, com uma frase importante, o time parece mais concentrado, mais ligado em jogos de Copas do que em partidas do Campeonato Brasileiro. Que eu acho a principal, concentrado. Porque... Só para reproduzir, ele é questionado e ele fala: os jogadores se ligam mais em jogos de Copa. E isso é muito claro. Isso é mas muito, agora é a boca de Sampaoli, não é simplesmente um achismo. Escolhe. Não, é muito claro. Agora o treinador tem a mesma impressão de todo mundo que estava vendo isso. Ele identifica isso. Que é uma coisa, para mim, não deveria acontecer. Porque o Flamengo deveria jogar o Campeonato Brasileiro faltando mais de um turno. E com o time que o Flamengo tem, olha os jogadores que entraram no segundo tempo. Então, Alan, Pedro e Cebolinha. Pois é. Do banco. Então, não vou entrar nesse detalhe. O Flamengo tem condições de disputar todas as competições. Já falava aqui outro dia, o Flamengo é o único time do futebol brasileiro que tem jogadores para ganhar as 3 competições que está disputando. De qualquer forma, há uma coisa que é inconsciente, né? Então, os jogadores do Flamengo, identificado isso, que eles dão mais valor a esses jogos que têm um valor mais imediato, porque os pontos corridos você vai plantando para colher, e aí nesse jogo você já praticamente consegue a classificação em uma partida, ou em 2, no caso, se confirmada a classificação no Rio de Janeiro. Os jogadores estão com uma postura um pouco diferente. Eu acho que cabe ao técnico, a direção, todo mundo precisa entrar nessa situação, e não é pegando no pé dos jogadores, é tentando mudar um pouco essa mentalidade. Isso não se faz com bronca, não se faz com chamada. É quase uma questão de cultura, né? De conversa, de cultura, porque
como já A gente dissemos está aqui falando várias do vezes. terceiro ano consecutivo que tem uma diferença. Que as Copas valem considerável. muito aqui, né? Eu só acho que isso, assim... E são mais fáceis. Você faz de jeitos diferentes Ou menos com os difíceis. jogadores. Quer dizer, acho que os jogadores eles são motivados ou você consegue mudar a postura de um jeito ou de outro. De qualquer forma, a questão é, o Flamengo, você falou, ele coloca aos 30 do segundo tempo, hoje ele coloca o Alan, o Cebolinha e o Pedro. Teoricamente, 3 reservas. Ele começa o jogo de hoje com o Thiago e o Vitor Hugo, que talvez não tivessem começado jogando se ele tivesse o Pulgar e o Gerson. Estava sem Ayrton Lucas, Davi Luiz e Gerson. Isso, Vai só pra... Cara, é um negócio absurdo, assim, a uma qualidade, o nível do segundo time do Flamengo é muito, muito forte. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, para que você consiga ter esse foco no Campeonato Brasileiro, vale você mesclar mais os times nos jogos do Campeonato Brasileiro, porque é óbvio que existem jogadores que você não discute no Flamengo, né, em relação à titularidade nos grandes momentos, nos jogos decisivos e tal, que são caras que mudam completamente o jogo. E acho que isso vale para o Gabigol, isso vale para o Arrascaeta, que é um cara que, inclusive, precisa ser dosado do ponto de vista físico. Isso vale para o Bruno Henrique, que é espetacular, né? Quer dizer, eu repito aquilo que eu disse algumas semanas antes até dele se machucar no jogo contra o Palmeiras. Talvez esse seja o grande reforço do Flamengo até o final da temporada. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez essa estar ligado, que foi o termo que o próprio Sampaoli usou, possa vir com a simples mudança de nomes escalados no Campeonato Brasileiro. Caras que vão ter que brigar pelo espaço, que vão ter que brigar pela posição, que talvez tenham uma postura, mesmo num campeonato por pontos corridos, um pouco diferente em relação, assim, o quanto ele vai precisar daquele jogo para ter uma motivação, para conseguir um espaço para outros jogos. Então, acho que isso pode ser muito legal também. Nesse vídeo, eu não vou te prometer que você vai ficar rico e viajar o mundo todo como eu, conhecer os melhores hotéis, comer nos melhores restaurantes, enfim, ter uma vida extraordinária. Até porque isso não depende só de mim. Mas uma coisa eu posso garantir, eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz e faço todos os dias para ter a vida que eu sempre sonhei. Eu já fui enganado por diversos gurus do mercado digital que prometiam várias coisas e no final sabe o que eles faziam? Só faziam eu perder tempo e dinheiro. Para você ter ideia, eu demorei mais de 1 ano para ter resultados de verdade no mercado, mas eu não quero que isso aconteça com você. Eu vou te ajudar, simplesmente mostrando o que eu faço todos os dias, para você só copiar e colar. Clique no botão aqui embaixo e assista o vídeo curto que eu preparei para você de apenas 15 minutos, onde eu mostro a única e melhor estratégia para começar hoje no mercado digital, sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo e sem precisar falar com absolutamente ninguém. Clica aqui embaixo e depois só me agradece.